O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Salmo 37, 26 a 29, inicio a leitura. Aparta-te do mal e faze o bem, então terás morada para sempre, sim, para sempre, na nova terra. Por enquanto, claro, obviamente, alimentar até o óbito, até a morte. Pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Mano, eu não aguento mais não, irmão. Tô arrependido, velho. Isso aqui não é vida não, parça. Léo, vem me buscar, por favor. O Bob tá subindo, tá fechando tudo. Eu não quero morrer aqui não, mano. Eu só queria ajudar minha coroa. Olha onde eu vim parar. Socorro, irmão. Me tira daqui. Mano, eu não aguento mais não, irmão. Tô arrependido, velho. Isso aqui não é vida não, parça. Léo, vem me buscar, por favor. O Bob tá subindo, tá fechando tudo. Eu não quero morrer aqui não, mano. Eu só queria ajudar minha coroa. Olha onde eu vim parar. Socorro, irmão. Me tira daqui. Mataram os meus 2 irmãos. Sabe como? Com um tiro. Sabe por quê? Porque eram envolvidos. Agora eu vou explicar um negócio. Eu perdi meus 2 irmãos pro tráfico. E eu não acredito em momento nenhum que eles eram vítimas da sociedade. Eu lembro dos nossos pais, né, tirarem eles porque eram de menor, várias vezes da delegacia, né, porque não fica muito preso quando você é de menor. E eu lembro do meu pai várias e várias vezes ali, retirando, e sempre eles voltavam para aquilo. Voltavam por quê? Se tinha comida na mesa. Não vou dizer que a vida foi sempre fácil, não, mas tinham que comer. Tinham que vestir. Meu pai sempre tentando dar o de melhor para eles. E por que eles escolheram essa vida? Foi porque eles são vítimas. Vítima era minha mãe, que estava sempre chorando, e meu pai, que estava sempre indo tirar eles de lá. A família que sofre. Mas eles, foi só por escolha deles. Essa é a verdade. Enquanto houver aleijado trabalhando, criança vendendo bala no sinal, eu não vou acreditar que eles são vítimas da sociedade.
Não estou dizendo que é certo criança trabalhar, não. E nem que é certo aleijado trabalhar. Eu estou dizendo que há outras opções. Porque o que acontece é que na favela não só tem bandido. A maioria em si é tudo trabalhador. E se tem outras escolhas, tem outras opções. E não justifica nunca você entrar pro tráfico. Porque eu já falei, só tem 2 saídas, gente. Ou é debaixo da terra, ou é na cadeia. Então você decide o seu futuro. Eis que do mal da luta o horror, tem a vitória ao conquistador. Ouvem-se cantos de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vimos da morte ouvir poder, mas Cristo veio subverter. Vivas o aclamem com prazer. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Eu não critico coisa alguma, não critico, apenas observo. Entretanto, é uma realidade inconteste, isso é usual, que amanhã, domingo, coincidente então com o feriado semanal, domingo, dia dos mortos, dia dos finados. Pelo meu entendimento, pelo meu humilde, porém profundo conhecimento gramatical, denuncio que a linguagem está errada, a nomenclatura. Dia de finados. Se você fala copo de vidro, procede doce de leite, como diz lá o gaúcho, não tchê, copo de leite, tudo bem. Mas, por exemplo, a pessoa não assiste um show de Roberto Carlos, outro cantor, não, outro conjunto e tal. E sim um show do Roberto Carlos, ou seja, o show do cantor Roberto Carlos. Então, na verdade, amanhã não será dia de finados, e sim o dia dos finados. Dia para comemoração com relação a pessoas mortas, geralmente entes queridos. Eu não, bom, posso acontecer de alguém ir amanhã a algum cemitério em todo o Brasil, toda a América Latina, América do Sul, em outros países e tal, da Europa, para então relembrar algum vizinho, mas geralmente é parente, avô, bisavô, praticamente já não existe, não é? Tataravô, tetravô, enfim, esse pessoal já se acabou. Mas assim, esposo, marido, filho, irmão, não é? Enfim, o que acontece é isso, acontecerá amanhã, domingo, todo o Brasil, falando do Brasil, não? Então os cemitérios serão abarrotados de pessoas, levando velas, flores, coroas. Eu não critico, repito, observo, sem maldade, claro, não condenando a pessoa alguma, também sou falho. Ali então, defuntos, não? Recebem flores e tal, pessoas que não sei se a maioria, nunca pesquisei, não tenho interesse nisso, até não tenho um tempo, que em vida nunca receberam uma flor, uma mãe de um filho, um pai de um filho de um pai, coisa assim, não é? Um pai de um pai, coisa assim. Ali então na hipocrisia, uma grande parte, claro, levando flores, coroas, acendendo velas. Por falar em acender velas, para que isso? Fica aquele fedor horrível, aquela caatinga, porque é um cheiro horrível, vela sendo queimada, derretida ali. A pessoa morta já não enxerga, está morta.
Para enxergar, a pessoa depende dos olhos. E depende que não tenha ficado cega, não é isso? Deficiente visual por glaucoma, catarata, degeneração macular, e acidente e outros problemas, não é isso? Então, cuidado. Cuidado, a pessoa viva e enxerga. Se é que enxerga, se ainda não ficou cega, cuidado então com doenças que atingem os olhos, sempre aí consultando o médico da sua confiança, o médico não, oftalmologista, averiguando aí pressão intraocular para descartar glaucoma, se tem glaucoma como eu, catarata, então procurar o tratamento, coisa assim. Enfim, aqui não estou criticando, sim explicando a Bíblia. Por quê? Como estamos na véspera do famoso, então, dia dos finados, não é isso? Dia dos finados, respeitando nossa belíssima, riquíssima, embora complicada língua portuguesa, tamanho dia dos finados, estamos na véspera. Vamos à Bíblia. Não somente a Bíblia, como também a biologia, parte da ciência que acerta sobre o que é o óbito, sobre o que é a vida biológica da pessoa, morte e tal. Então vamos primeiramente a um breve resumido histórico. Querendo entender melhor a origem do dia dos finados, que tem a ver com a França e tal, entre depois no Google, no YouTube, ou pergunte a ele no Poço Ipiranga, não? Diz que eles respondem. Claro que isso é brincadeira comercial do petróleo, Poço Ipiranga e tal. Mas o Google, recomendo o Google. Digite ali, se você ainda não sabe bem. Há poucas informações, na verdade. Dia dos finados. Se quiser digitar dia de finados, que o Google é meio analfabeto também. Não aprendeu comigo, não é? Então, cuidado, Google. YouTube também. Enfim. Então, um tal de abade beneditino, então, do abadia, não, lá da cidade de... um abade chamado Odilo. Eu notei isso hoje, que eu nunca decorei. Não preciso decorar tudo, não é? Não quero. Então, um monge, um abade beneditino chamado Odilo, lá na cidade, se eu pronunciar errado, porque eu não manjo muito de francês, não é? Lipoar, sei lá o quê. Se eu falei bobagem, desculpa, porque eu não sei o significado disso. Melhor que seja uma palavra que não existe, não fica menos mal aqui. É uma cidade chamada Cluny, você escreve isso com C-L-U-N-Y. Se vira aí para aprender a pronúncia, se sabe, então desculpe, excuse me, please, não é? Um pouco de inglês também, já que agora estou sendo bilíngue ou trilíngue. Então, na França, então surgiu no ano 998, então esse abade começou justamente os seus comandados, então na abadia de Cluny, não é? Na França, então começaram a rezar por almas de defuntos, e lembraram então os parentes falecidos e tal. E espalhou, o pessoal gostou, então a Igreja Católica Romana, então, digamos assim, oficializou a reza pelos mortos, a visita aos cemitérios no século XI. Não tem uma data específica, mas um século dura 100 anos, não? O século XI, se vira aí e pesquise. O que importa é o que está acontecendo, amanhã, domingo, em todo o Brasil, em muitos países, não vale para todos os países. Há países em que estão nem aí para quem morreu, está vivo, quase morto, quase morrendo, etc. e tal. Enfim, dia dos finados. Eu acho até bonito, a pessoa ali, uma coisa linda, não? Memória, e ali a vez chorando junto ao túmulo, no dia dos finados do ano passado, aqui em Sério, Goiás. Então fui ao cemitério, lamentei não ter uns 2.000 folhetos falando sobre a Bíblia, a ressurreição, a volta do Cristo para distribuir, mas então, talvez próximo, não, hoje também não dá mais tempo, claro. Domingo vai acabar logo, o cemitério fecha hoje 19 horas, parece que 1 hora a mais, não? Então, há um rapaz junto a um túmulo triste, pensativo, é de uma empresa ali, não direi por detalhes, ética e tal, compro bateria ali, em séries, bateria para o carro, não? Eu perguntei a um parente, eu falei, a minha mãe, ele encheu os olhos d'água. Eu presenteei ele com um livro da minha autoria, inclusive eu quero presentear alguém que está com o rádio ligado. O livro está encalhado há um mês já que eu ofereço, não pago um centavo, daqui a pouco mais detalhes sobre este livro, então a pessoa haverá de anotar meu WhatsApp e contatar-me, uma pessoa será presenteada, não pagar um centavo. É um livro muito interessante sobre o Apocalipse, daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Se mais de uma pessoa contatar-me, evidentemente eu farei um sorteio. Então, voltando aqui, amanhã, dia dos finados e tal, dia dos mortos, rezar por almas de defuntos e tal. Vamos à Bíblia Sagrada? Vamos consultar o patriarca Jó. Você é católico romano, você é evangélico, você é padre, você é coroinha, você é coroão, você é catequista, você é professor de seminário teológico, católico, evangélico, protestante, pentecostal, neopentecostal, outro tal, enfim, você que professa fé na Bíblia. Então você acredita, como eu, que Jó foi um homem convertido, cheio do Espírito Santo, sofreu muito, fala-se até da paciência do Jó, não é? Já vi outro erro, você fala paciência de Jó, errado, a paciência do Jó. Então, consultando Jó, que então falou pelo Espírito Santo, alegam, eu não estava lá, eu quero acreditar que
Moisés foi quem escreveu o livro do Jó, não foi o próprio Jó. A mim não importa, importante que eu creio, isso é consonante a toda a Bíblia. Não há contradição num versículo de Jó com qualquer outro bíblico. Vamos consultar o Jó sobre o que é o ser humano, o que é a sua vida biológica e a sua morte, e a seu futuro, a ressurreição. Jó, anote, aula de Bíblia. Estamos na nossa gloriosa, eu não sou glorioso. Coitado, não? Ah, coitado, né? Deus é glorioso, a Bíblia é gloriosa. Maravilha, não? Anote. Aula de Bíblia. Jó capítulo 14, versículos 10 a 14. Jó capítulo 14, desculpe. Jó capítulo 14, 10 a 14. Última chance, anote. Avisando que doravante, a partir da próxima passagem, evidentemente, dilei apenas 2 vezes. Aí você anota, fica esperto aí, pensando rápido, escrevendo rápido. Faça uma taquigrafia, um resumo, depois você entenderá. Então, por agora, Jó 14, até já esqueci os versículos, tudo bem, tem aqui a anotação, porque seguro morreu de velho, não? Eu estou com 72 anos, vou de 30, graças a Deus, eu espero ver mais uns 74, 75 e 10, senão tudo bem, Deus comanda tudo, não é, amigo? Não é, querida amiga? Então, finalmente, Jó 14, 10 a 14. Quando eu faço anotações, eu me perco, eu prefiro de cor salteado mais, já que eu tenho aqui um rascunho e me viro com essa mini folha aqui de passagens bíblicas. Então, para agora, Jó 14, 10 a 14, finalmente leio. Morto o homem, a mulher também, família toda, a humanidade. Morto o homem, assim permanece. Ai, 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 ai. Sim, esse ai, ai, ai é um acréscimo meu gratuito, não está escrito aqui. Dá para entender, não é? Morto o homem, assim permanece. Ai, ai, ai. Então a pessoa fica morta aguardando a ressurreição? Sim, é exatamente o que nos ensina Testemunho de Jeová? Não, talvez também. Adventista sétimo dia? Não. Providencialmente também, mas não é por isso. Aqui não estou baseando em Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, em Ellen Gold White, Batista Adventista. Não, eu sou Adventista sétimo dia há mais de 52 anos, mas não sou proselitista, apenas explico a Bíblia. Rádio, em particular, o centro no rádio está perto. Faltam 12 dias, Deus seja louvado, e obrigado à direção da Sara Brasil, de outras rádios por onde passei, membros da Mar, 38 anos, daqui a 12 dias, deixo o programa em rádio desde São Paulo. E na Sara Brasil, com muita glória, fico super emocionado há alguns meses. Uma boa tarde, para nosso Deus, nosso diretor comercial, geral, para toda a rede Sara Brasil, a partir da capital Brasília, Marlene Lopes, obrigado aí na técnica na cidade de Goiânia, Sara Brasil, para a capital do meu querido estado Goiás, mora aqui em Ceres, Goiás. Então, o Júnior Teles, não é isso? Júnior Teles, felicidade. Bom, finalmente vamos à passagem. Morto o homem, assim permanece. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Bom, que eu sabe está onde foi colocado, não é? Não sai dali, fica ali esperando a ressurreição. Esperando modo de falar, porque somente a pessoa viva espera. Morto não espera coisa alguma. É um verbo conjugado apenas por pessoas vivas, não é? Ajuda a conjugá-lo no presente indicativo. Faz parte, não? É aula de Bíblia e gramática de conjugação verbal para crianças. Vamos lá? 1, 2 e 3. Eu espero, tu esperas, ele espera. Nós esperamos, vós esperais, eles esperam. Ou eles esperam. Morto não espera. Nós vivos estamos esperando, inclusive a volta do Cristo. Enfim, prosseguindo. Como as águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem, por homem, mulher também, entendo ser humano em geral. Assim o homem se deita. Ai, rapaz, eu deito na cama, mas há quem fica deitado no caixão, quando eu estou deitado no caixão, sempre tem um caixão, não é? Diretamente na terra, em circunstâncias especiais, em guerra, coisa assim, pandemia terrível e tal. Bom, enfim, assim o homem se deita, fica dormindo, não é? Só que não sonha e não ronca, menos mal para o colega na cova ao lado, não é? Imagine. Defuntaram roncando, parece sapaiada na lagoa, mais bonito, né? Sapo está vivo. Assim, mas esse assunto é sério, a gente ri para não chorar, não é? Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se desviasse e me pusesses um prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, tornará a viver? Oh, pergunta importantíssima, que pergunta intrigante, muito profunda, que exige respostas.
E as respostas encontram-se na Bíblia. Você também. Morrendo o homem, tornará a viver. Todos os dias da minha vida todos os dias da minha lida esperaria, até que viesse a minha mudança. Qual mudança? Como? Quando? De mortal para imortal, depois da terra para uma pessoa novamente, com um corpo glorioso, incorruptível, imortalizado, a partir da ressurreição de quem morre salvo, quem morre perdido, ressuscitado com o corpo que tinha no momento do óbito. E aí será consumido no final do milênio, como já expliquei sobejamente, lembra-se do Apocalipse 20, etc. Passagem gloriosa, não? Breves explanações sobre algumas palavras. Por exemplo, aqui no versículo 10. Rendendo o homem o espírito, onde está? O espírito que o homem rende-se, que é simbólico, claro, metafórico, não é o cérebro, não é a mente, o intelecto, a razão, consciência. Não. É o fôlego de vida, a palavra hebraica encontrada aqui, lá na Bíblia em hebraico, claro, em Jó 14:10, é a palavra ruah. A palavra ruah em hebraico aplica-se à mente, sistema nervoso central, pensamento, consciência e tal, sentimentos, mas principalmente ao fôlego da vida, o qual Deus soprou na narina do Adão, lá em Gênesis 2:7, como está escrito. Então que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o Nitmat Haim, o fôlego vivo. E o homem então tornou-se Nefesh Haya, alma viva, alma vivente, uma pessoa, um ser vivente, não? Agora aqui no versículo 13, fala-se, Oxalá me escondesses na sepultura. Errado. Consiga buscar a Bíblia, está errado? Não, a tradução está errada. Porque a palavra hebraica, encontrada na Bíblia em hebraico, claro, aqui em Jó 14:13, não é, no caso para sepultura, kivurá. Se fosse sepulcro, seria kever. Então, gênero gramatical masculino, para sepulcro, então kever, para sepultura, tumba e tal, kivurá. A palavra é Sheol. Sheol, então, aplica-se à situação da pessoa de inexistência, desfeita no pó da terra, em cinza, no mar, no naufrágio. Então a pessoa dá desaparecidos, as férias marinhas fizeram um banquete, um lanche, a janta no outro dia e tal, não é? Então sepultura errado, porque a palavra hebraica não é kivurá. Mas eu aceito essa aplicação em termos, claro, da palavra Sheol, sepultura, Hades também, mas mais profundidade, em outra ocasião, prometo, eu guardo, talvez para breve. Então, por enquanto já foi bastante sobre, uma mini exegese aqui, eu não sou teólogo, apenas um curioso, um pesquisador, não? Leio, pesquisa a Bíblia desde meus 5 anos de idade, e olha que já tenho uns 72, graças a Deus e amigos, e claro, nosso bondoso Espírito Santo. Mais uma passagem, anote, aí em Jó 14, versículo 9, anote. Jó 14, versículo 9, anote. Jó capítulo 14, aula de Bíblia, amigo, anote. Amigo, também amiga, fico honrado, emocionado quando eu sei que ao menos algumas pessoas levam a sério cada aula de Bíblia que eu ministro, anotam umas passagens. Então, para agora, Jó 14, versículo, mas você já foi, não é? Jó 14, 9, mas tudo bem, então, 2. Mas é um erro aqui, porque já que está anotado aqui a passagem número 2, Jó 14, 9, então, tudo bem, talvez seja Jó, enfim, tudo bem, está aqui. Não bate, então, por enquanto não faz falta, mas não tanto, não é imprescindível. Próxima passagem, então, desculpe. Na anotação, houve um descuido e eu notei isso aqui, mas não é. João 19, versículo 33. João capítulo 19, versículo 33. João 19, 33. Então, não. Como eu pude ler as iniciais RM, M de mão, R de rato, como em Jó? Eu não consigo entender, eu preciso talvez um pouco de fosfato, meio cabeça de peixe, o miolo. Desculpe. Porque é Romanos 14, 9. E essa passagem, desculpe, é imprescindível. Mega, hiper, ultra imprescindível. Porque vem do apóstolo Paulo falando sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ora, se Deus o Pai teve que ressuscitar o seu Filho, sepultado mais ou menos umas 30 horas, sepulcro de matéria em Jerusalém, porque de fato o Cristo morreu, ele não teatralizou, não fingiu que estava morto, não. Quietinho, parece que está morto, está quietinho e ouvindo, não. Ele não via, morreu, foi morte biológica, filho do homem, não deixou de ser Deus, morreu, a morte foi completa.
Então, Romanos 14, 9, poxa, Deus seja louvado, não? Quase que passa batido, não pode. Passagem fortíssima sobre o assunto. Então foi perguntado, não é? Morto o homem, onde está? Então, Paulo, aqui em Romanos 14, 9, nos ajuda a entender, estou folheando a Bíblia, um pouco mais a esse assunto. Do Jó 14, 9, 10 a 14. Encontrei, anote se ainda não notou. Romanos 14, versículo 9, leio. Pois, desculpe, e eu comecei a ler errado, depois mudei e eu errei. Agora sim, voltando ao certo. Pois, para isso, Cristo morreu. Morreu, não morreu? Ele não fingiu, morreu. Entrou em óbito. Para isso, Cristo morreu e tornou a viver. Mas que maravilha. Não continua morto há mais de 1900 anos, lá em Jerusalém. Não. Sepulcro foi encontrado no primeiro dia da semana, domingo, vazio. Não era chamado domingo ainda, mas por enquanto menos mal. Vazio, Deus seu Pai ressuscitou. Pois para isso foi que Cristo morreu, mas tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Só que as pessoas mortas e salvas, já que o Senhor Jesus não é Senhor de quem morre perdido, somente quem morre salvo, no eufemismo gramatical, dormindo em Cristo. Então tais mortos não sabem que o Senhor Jesus Cristo se lembra deles, mas se lembra para que os ressuscite, não na hora da morte, e senão não precisariam morrer, não é? Já continuam vivos e imortais, e sim no dia da vinda do Cristo, quando então ele ressuscitará Abel, Adão e Eva, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, etc. Eu espero não morrer até lá, mas se morrer, espero ser salvo pela graça do nosso Deus, jamais por mérito próprio. Romanos 14. Cristo foi morto, mas tornou a viver, porque por si, não. Jamais uma pessoa morta volta a viver por si. Mesmo filho do nosso Deus, Deus e o Pai, diz a Bíblia, em mais de 20 versículos, o ressuscitou. O assunto não é este, outro dia, provavelmente, aguarde. Mais uma passagem, agora sim. João 19, versículo 33, que atrás de Atos, estou folheando a Bíblia. Hoje eu cometi a gafe de não colocar um papelzinho marca-páginas em cada local, mas tudo bem, eu me viro aqui. Então, enquanto isso, anote. João 19, versículo 33. Encontrei. Outra chance, anote. João capítulo 19, versículo 33. Confirmando se o Cristo de fato morreu na cruz, foi assassinado na cruz, que praticaram de um homicídio. Sim, João 19, 33. Anotou? Parabéns, eu leio. Chegando-se, porém, um dos soldados, após quebrarem as pernas aos dois malfeitores nas cruzes aos lados, chegando-se, porém, a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. O grupo de soldados, não vários, não lhe quebraram as pernas porque o Cristo estava morto. Imagine se aqueles experientes soldados se equivocariam. Parece estar morto, mas na dúvida, então vamos permitir que o sepulte. Não, tenho experiência. Eu que nunca fui soldado, policial, IML e tal, não funcionário. Sei quando a pessoa está morta ou fingindo. Eu nunca vi uma pessoa fingir estar morta e jogar água fria, aí já acaba o fingimento na hora, um susto, né? Enfim, eu nunca fiz isso, mas seria até engraçado. Bom, mais passagens, anote, Atos 2, 23 e 24. Atos capítulo 2, após aqui o evangelista João, já encontrei. Está perto, estava já perto, né? Anote, aula de Bíblia. Atos capítulo 2, quais versículos? Sim, 23 e 24, Atos 2, 23 e 24, eu estou parabéns, está na Sara Brasil FM, Goiânia, para muitas cidades além. Eu vim de São Paulo recentemente, moramos lá por 33 anos, uma filha nossa enferma, minha esposa está lá ajudando-a, então fiquei lá uns 12, 15 dias, e na vinda à noite no ônibus, num rádio pequeno que eu tenho de bolsa, eu vi com som local, a Sara Brasil de Goiânia, 93.9, a 100 km de distância. E depois até Anápolis, e de Anápolis para cá, pelo menos uns 15 quilômetros. É impressionante o alcance da Sara Brasil FM Goiânia, 93.9. Parabéns, equipe, que nos propicia isso, essa bênção para, enfim, o goianiense, até o
baiano, mineiro, português que mora por aí, e também na internet pelo mundo, não é? Bem, então, qual a passagem para agora? Assim, Apocalipse 1, versículo 18. Agora vamos consultar o próprio Jesus. Não é importante, interessante? Consultar perguntando a ele, hipoteticamente, mas sim, mas perguntando, ele ouve lá na Nova Jerusalém. Ele não usa celular, iPhone, não tem dinheiro, bom, dinheiro não existe lá, mas enfim, pela onipresença mental, apoio dos anjos, ele ouve sim, está ouvindo o nosso programa. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ser meu ouvinte, que honra, não mereço, que maravilha. Jesus Cristo está em Jerusalém, o Pai também, o Espírito Santo, os ama e ouvindo. Ô maravilha, o Ibope não sabe disso, não é? Diga o pessoal do Ibope, que impressionante, Deus seja louvado. Então, consultando o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 18, é o bastante, anote. É o Cristo quem dará resposta para a sua situação de morto, depois de ressuscitado. Apocalipse 1, versículo 18. Apocalipse 1, 18, não estou para bem se eu leio. Eu sou o que vivo, fui morto, já fui defunto, entrei em óbito, me mataram na cruz, para assim dizer, não é? Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Bênção da Bíblia, essa informação. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por inferno, entendo que a palavra grega é Hades, que também não é bem a sepultura, mas serve, tudo bem, por enquanto, ao menos. Então Cristo foi morto, assassinado na cruz, mas Deus o Pai ressuscitou, foi morto, mas vivo. No outro dia explicarei onde o Cristo esteve quando morto, porque há quem bate com a língua nos dentes, propagando heresia, falar essa mentira, que o Cristo morto desceu um tal de inferno, foi evangelizar almas e pessoas perdidas. Mentira! Não creia nisso, amigo. Não queira ser bobagem, sem verdade, perigosíssima, amiga. Que a pessoa morta, perdida, tem alguma chance, ou que geração lá naquele tempo teve alguma chance. Não, morreu perdido já era. Apenas aguarda a segunda ressurreição, para o lago de fogo, a segunda morte, ao ocorrer no final do milênio, no Apocalipse 20, mais uma passagem, anote. Gênesis 3, 19. Essa vai de cor, pegando tempo. Eu sei toda de cor, mas li agora, não leio para ganhar tempo. Porém, anote, e leio, relei depois. É hora de Bíblia. Gênesis 3, 19. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A sentença do nosso Deus após o pecado do Adão e Eva no Éden e para toda a humanidade. Povo salvo e povo perdido indistintamente. Povo da terra, caixão, cemitério, velório e tal. Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Essa passagem arrasa com a ideia, não com as pessoas. Não estou aqui para arrasar com a inteligência, a interpretação bíblica, científica de pessoa, mas a realidade em contexto é essa. Essa passagem arrasa com a ideia de que a pessoa morta não está morta. Como dizia Alziro Zarur, como dizia Zé de Paiva Neto, pessoal, enfim, né, que crê em reencarnação. Errado! Isso não é científico, não é bíblico. A pessoa retorna ao pó e aguarda a sua respectiva ressurreição, se morreu salvo ou perdido. E eu prossigo mais uma passagem. Há pouco consultamos Jó, consultamos Paulo, consultamos Jesus. Agora, que tal consultarmos a Deus o Pai? Será que Deus o Pai não conhece a sua palavra, a Bíblia, a biologia, a ciência, a situação de uma pessoa morta? Ele criou o ser humano, Adão e Eva. Então não entende, amigo? Mais que todos os biólogos juntos, médicos, neurocientistas e tal. Vamos consultar nosso Deus o Pai? Deus o Pai sabe mais de vida e morte e ressurreição do que testemunho de Jeová, adventista, e católicos e papas e tal. Não é, amigo? Não é, querido amigo? Vamos consultar Deus o Pai? Anote, é Deus o Pai. Isaías 51, versículo 12. Isaías 51, versículo 12. Última chance, anote. Isso é importantíssimo. Que passagem fortíssima, gloriosa. Merece mais do que tal superlativo, fortíssima. Última chance, anote. Isaías 51, versículo 12. Na ponta da língua, relato. Você notou? Parabéns. Deus dizendo: Eu sou o Senhor que te consola. Quem pois és tu para teres medo de um homem que é mortal, M-O-R-T-A-L. Então Deus chama um homem, Deus o Pai, de mortal. Agora eu diria, na minha pequenez, povo da terra, não, Deus é errado. Eu digo que o homem é imortal. Deus me livre, não precisa livrar, porque eu nunca pensei em heresia dessa,
que fere a Bíblia, fere a ciência, a biologia e tal. Não é isso? Deus chama o homem de imortal. Entretanto, prezado amigo, também querida amiga, a morte não é o fim do ser humano, não é? O Senhor Jesus Cristo voltará. Ele prometeu e não nos esqueceu. O Senhor Jesus Cristo não esqueceu Adão e Eva, Pedro morto, Abel, meu sal, Lázaro, que foi ressuscitado em Betânia, não muito após, judeus invejosos assassinaram, e Lázaro continua morto, suas irmãs também lá em Betânia, Marta e Maria, meus pais, meus sogros e tal. Jesus Cristo voltará. E como Paulo relata em algumas passagens, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, 1 Coríntios 15, todo o capítulo e tal, Filipenses, coisa assim, Timóteo, Jesus Cristo voltará e ressuscitará a todo mundo que viveu e morreu salvo pela sua graça. Então vamos pelo vale. Logo o pessoal, bom, logo para mim não, para você talvez, descarregará funerário, caixão para sepultamento, mas Jesus voltará e seremos ressuscitados para a imortalidade. Nós já vamos pelo vale rumo até que a morte enfim nos queira ali ceifar. Na descida atroz somente a dor sem fim, do negror do vale quem nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. Nós já vamos pelo vale rumo na voragem desta vida a morte achar. Mas Jesus nos fala com doçura e amor: oh, não temas que tua alma vem buscar. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, nada temos pois de que temer. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. Treze horas e 46 minutos, 13h46, temos ainda alguns minutos, eu e você, eu para continuar explicando a Bíblia, e você para continuar aprendendo ou recapitulando, confirmando que você já sabe talvez há mais tempo do que eu. Então, próxima passagem, também vem no Senhor Jesus Cristo, anote: a esperança, a ressurreição para a vida eterna e imortalidade de quem se entrega a Ele e o segue, crente na Bíblia, confessando os pecados, buscando o perdão, a santificação pela sua graça. Anote: João capítulo 5, versículos 28 e 29. Aqui uma promessa, uma profecia também. João capítulo 5, 28 e 29, aqui nos diz o Senhor Jesus Cristo: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos, não ficará uma pessoa para trás, no tempo da sua
respectiva ressurreição, obviamente. Vem a hora em que todos que estão no sepulcro, ser mortos, não importa onde, ouvirão a sua voz, ou seja, a voz dele, do Cristo, e sairão, sim, sairão, porque tornarão a viver pela ressurreição. Sairão, os que fizeram bem, sairão para a ressurreição da vida eterna, imortalidade, a partir da volta do Cristo, a sua ressurreição, nunca antes. Mas que praticaram o mal, perdidos, para a ressurreição da condenação. Condenação, a qual será a pena capital, aplicação da pena capital, num lago de fogo, a saber, como diz a Bíblia, Apocalipse, a segunda morte. Apocalipse 2:11, Apocalipse 20, 11 a 15, Apocalipse 21, versículo 8, e mais itens bíblicos relativos a isso. Mais uma passagem, anote, o apóstolo Paulo, passagem hiper esperançosa, já que hoje, sábado, 1º de novembro, véspera do dia dos finados, isso acontecerá amanhã, os cemitérios já estão sendo visitados e tal, desde ontem na verdade, mas o auge será de fato amanhã, até por ser domingo, grande parte do comércio fechado e tal. No apóstolo Paulo, que esperança para quem segue o Cristo e morre, mas por doença, acidente, mas não morre praticando o pecado, esse mal, assim morre perdido, não é? Foi pecador, pecou, mas foi perdoado, justificado, é garantido, então morre salvo, senão quem salvaria se Deus não salvasse o pecador? Somente o Cristo nunca pecou, não é isso? Anote, primeira passagem difícil, eu prefiro falar paralelepípedo do que falar aqui, tem que ser devagar, Tessalonicenses, permita-me treinar, Tessalonicenses, agora acho que vai, Tessalonicenses, opa, glória a Deus, obrigado, Deus seja louvado, saiu, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, já estou enxergando esse passo bíblico, mais uma chance, anote, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, não estou para beijo, diga-nos Paulo, quando a pessoa salva, morre, entra imediatamente na glória, paraíso ser de Abraão, ou fica ali inerte, desfeita, aguardando a ressurreição? Paulo responde, não é adventista, não é testemunho de Jeová, sabatista, não, é Paulo, a vinda do Senhor, não quero porém, irmãos, que sejais ignorantes, acerca dos que já dormem, isso aqui é um eufemismo, suavizando, se morreram, já eram, até a ressurreição, não é? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, esperança no quê? Na ressurreição, na volta do Cristo. Cremos que Jesus morreu, aqui, morreu, não fingiu de morto, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos que dormem em Jesus, na volta do Cristo, não é? Dizemos isso pela palavra do Senhor. Aqui, meu amigo, minha amiga, não é palavra do Testemunho de Jeová Adventista, minha palavra, do Papa Francisco já foi, né? do Leão XIV, não. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, o arcanjo é ele, o arcanjo Miguel, filho do nosso Deus, membro da Trindade, o Criador, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a pessoa, o povo salvo, passará a estar para sempre com o Senhor, 1000 anos lá em cima, Nova Jerusalém, depois aqui na Nova Terra, após o juízo final, e não a partir da hora da morte, está morto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles. Eles quem? Mortos, salvos, ressuscitaram a primeira ressurreição, já na imortalidade, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras que consolam o sobrevivente, aí à beira de um caixão no cemitério, num templo da igreja, na missa e tal? Ah não, está aqui é o corpo, a alma está no céu. Mentira! Não existe alma fora do corpo. A alma é a pessoa completa, diz a Bíblia em mais de 60 passagens. A pessoa completa é a alma, da palavra hebraica nefesh, da palavra grega psique, koine, do grego cássio, psique. E a pessoa também possui alma, a qual é o ser nervoso central.
A minha alma está aqui falando, meu cérebro está nervoso central. É assim, já expliquei isso. Noutra ocasião, explicação mais profunda, especialmente com base na biologia. Primeiramente na Bíblia, obviamente. Então, mais uma passagem, anote. Seu consolo é de que o Senhor Jesus Cristo voltará, e que meu salvo será citado, Abel, Adão e Eva, e assim e tal. Mais uma passagem, na verdade a última. 1 Coríntios capítulo 15. É bom que você anote e leia ou releia depois todo o capítulo, que eu não farei agora porque não há tempo hábil. Daqui a pouco eu encerrei o programa, daqui mais ou menos 5 minutos máximo, daqui a 5 minutos encerrei o programa. Este programa, não é claro, é o programa, este programa, não é? Este, não é outro, não é? Mas lerei alguns versículos principais aqui do apóstolo Paulo. Porém, então anote o destaque para alguns versículos. Eu já encontrei. Fiquei folheando a Bíblia, porque eu estava no Apocalipse. 1 Coríntios 12. Eu quero para agora o 15, não é? Isso. Bom, leia ou releia depois todo o capítulo 15 do apóstolo Paulo, superentendedor de vida, de morte e tal. São 58 versículos. É claro que não leio tudo isso agora. No dia talvez. 1 Coríntios 15, alguns versículos. Vai anotando os destaques, eu citarei cada versículo. A ressurreição. Então aqui está. Então, por exemplo, a partir do versículo 17. 17 e 18. Anote. Apocalipse 15, 17 e 18. Esse Cristo não foi ressuscitado. Lembra que eu já disse várias vezes? Não foi ele quem se ressuscitou, Deus o Pai ressuscitou. Morto não se ressuscita, mesmo ele, Deus o Pai ressuscitou. Esse Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas graças a Deus que não estão perdidos. Abel não está perdido. Adão e Eva também não, Daniel e tal. Por quê? Porque Deus o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Lembrando que eu não sou salvo pela ressurreição do Cristo, pela morte do seu sangue na cruz. Mas se ele morreu e não foi ressuscitado, quem voltará? Quem me ressuscitará? Ninguém. Porque a missão dele não é a missão do Pai nem do Espírito Santo dos anjos. É dele, do Cristo, o qual disse, eu sou a ressurreição e a vida e tal. Não diminuindo o Pai e o Espírito Santo, jamais. A Trindade uníssona, não? Coisa maravilhosa. Então, mais algum versículo aqui, caminhando para a conclusão. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Tudo bem, algum versículo aqui fala que Moisés será citado na vinda do Cristo. Na vinda do Cristo, nunca antes. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar.
Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Será mi rey y trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, venme pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria. Anote o meu WhatsApp e ao menos uma pessoa contate-me telefonando por mensagem de texto para ganhar o livro da minha autoria, O Sinal da Besta e as 7 Pragas do Apocalipse. Envie pelo correio gratuitamente. Meu WhatsApp, DDD 62. Os números são 999660611. DDD 62 999660611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.